Oi pessoal, nesse canal científico eu quero colocar para vocês que a termodinâmica derruba a teoria da evolução de Charles Darwin, tá? Ela derruba. O que Charles Darwin, a única coisa que sobra da teoria de Charles Darwin é a seleção natural, mas isso é claro. Sobrevive o mais inteligente, nem sempre o mais forte. Mas a teoria da evolução está furada. Eu vou mostrar o que ele diz na teoria da evolução e em cima disso eu vou mostrando como é que a termodinâmica derruba, tá? Permita aqui. A termodinâmica derruba da física. Não estudam física. Biólogo não estuda física. Biólogo estuda, né? Uma pessoa da área médica, principalmente, com todo respeito, não estudam física. Poucos deles estudam física. Então, cálculo carbono 14 tem falhas. Eu não vou entrar aqui, eu tenho no vídeo meu passado, mas a teoria de Charles Darwin, a termodinâmica da física, a entropia, uma das leis da termodinâmica, derruba a teoria da evolução de Charles Darwin. Tá? Deixa eu mostrar aqui que eu separei alguns, só para ir lembrando, né, das questões. E vou também falar sobre a estrela de nêutrons, tá? E quero também falar sobre geração de um campo magnético, tá certo? Bom, das explosões solares, né? Então, que interfere nas telecomunicações, que é usado até na indústria e até às vezes na área militar também. Bom, vamos lá. Eu vou derrubando passo a passo essa geração, a geração espontânea, ela é probabilisticamente tende a zero. O inanimado se tornar inanimado. Por quê? Porque se você juntar a geração espontânea, ela é possível tendendo a zero. Probabilidade quantitativa é 1 menos E elevado a menos lambda t, operacional. Lambda é 1 sobre mean time between failure. Nesse imenso universo, mesmo que em algum ponto tenha a possibilidade do inanimado se tornar inanimado, ou seja, oxigênio com carbono, um raio, e aí veio o coacervado, mesmo que tenha essa possibilidade, desmorona com a entropia. Porque se você não tiver uma supervisão, desmorona, isso cai por terra. Você vê que naquele filme Jurassic Park, que eles quiseram refazer os dinossauros, tinha que ter um laboratório, tem que ter uma supervisão. Então, mesmo que haja uma possibilidade remota, probabilística, de uma geração espontânea, o inanimado para o animado, cai por terra, porque se não tiver um gestor, uma gerência, cai por terra. Tá? Não estou falando de religião, futebol, política, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos, mas eu que sou cristão, eu creio que tudo tem que ter um coordenador. Esse universo perfeito tem que ter um coordenador, senão cai por terra. Se você deixar a casa sem varrer, ela vai ficar empoeirada. Se você deixar o terreno baldio, ele vai ficar cada vez mais baldio, cada vez vão jogar mais lixo aquele terreno. Então, todo sistema deixado à sua própria sorte tende a se desorganizar. Então, a geração espontânea, probabilisticamente, num universo infinito, porque, veja bem, infinito não quer dizer que não tenha fim. A praia tem infinitos grãos de areia. Quem consegue contar os grãos de areia de uma praia? Ninguém consegue, mas ela tem um limite. Então, é um paradoxo. Mas a entropia da física, termodinâmica, derruba a geração espontânea. E a teoria de Charles Darwin também. Agora, mesmo que houvesse a possibilidade do inanimado se transformar em animado, isso duraria muito pouco.
Porque se você não tiver uma coordenação, cai por terra. Aquilo se desfaz. É preciso sempre um criador para uma criatura. É preciso sempre uma causa para um efeito. Se você não varrer a casa fica empoeirada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Botar por terra essa bobagem. Teoria da evolução. Deixa eu botar aqui. A entropia derruba da física. Quem conhece física sabe do que eu estou falando. Né? Eu estudo física há muitos anos. Fui 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataformas americanas. Tenho 5 universidades. Enfim, estou sempre estudando. Há 36 anos eu estudo física. Não sou aposentado ainda, mas há 36 anos comecei muito cedo. Sempre tive uma certa facilidade. Mas aí é um dom que eu tenho. Não sou bom em tudo, sou bom em uma coisa só. Não sou bom em tudo. Tá certo? Meu pai não sabia. Meu pai, ele foi ele foi dos laboratórios Glasgow, ele foi da Inglaterra, ele foi da Cianamid, ele foi da Ponte de Niterói, ele foi do Chase Manhattan Bank de New York. Ele não sabia pegar um copo d'água. Bom, continuando aqui. Essa bobagem chamada teoria de Charles Darwin. A única coisa que salva ali é a seleção natural. Claro, se você está numa selva, vai sobreviver o mais esperto. Você está numa selva de pedra, vai sobreviver o mais esperto. Por exemplo, Santos Dumont inventou o avião, então Santos foi um Mão Wright, eu nunca vi. Como é que uma aeronave chega na Lua, naquela época, lá atrás, né? Se não tem atmosfera na Lua, a 1000 km por hora, ela vai bater na Lua. Não tem nem onde planar. Bom, enfim, eu não quero falar sobre isso. Não estava lá, então não tem como falar sobre isso. Vamos lá. O tema é: a entropia derruba a geração espontânea e a entropia derruba a teoria de Charles Darwin. Vamos ver o que ele diz, né? Vamos procurar ser neutro. Vamos ver o que ele diz. Vou botar aqui em tela. Minimizar. Ampliar. Está aqui. A teoria da evolução de Charles Darwin, conhecida como seleção natural. Ele se baseia, só fica em seleção natural. Tá? Acabou o resto. O resto tudo furado. Foi apresentado pela primeira vez no livro A Origem das Espécies, publicado em 1859. Esta teoria revolucionou a biologia e mudou a maneira como entendemos a diversidade da vida na Terra. Aqui estão os principais pontos da teoria de Darwin. Olha só. Variação. Tá? Ora, essa variação já entra a entropia em cima. A variação tende a piorar. Já não é evolução, é involução. Dentro de uma população existem variações entre os indivíduos. Essas variações podem ser características físicas, comportamentais, em outras características biológicas. Claro, de acordo com o ambiente. De acordo com o ambiente que o cidadão mora, ele vai adquirir as características daquele ambiente. Só que a tendência é involuir, não evoluir. Cada entropia. Vamos para outra. Olha aqui, ó. Variações, essas variações são negativas, vamos dizer assim. Tendem a cair. Tá? Tendem a involuir, não a evoluir. Então, a teoria da evolução e a geração espontânea, a entropia derruba, porque tem que ter um organizador. A sua própria sorte tende a se desorganizar. Aqui. Herança. Algumas dessas variações são hereditárias, ou seja, podem ser passadas de uma geração para a próxima. Mas mesmo sendo hereditária, o DNA, ou o ácido desoxirribonucleico, mesmo sendo hereditária, vai sofrendo variação. E essas variações, a tendência é
involuir, não é evoluir. Vamos lá. Superprodução. A maioria das espécies produz mais descendentes do que o ambiente pode suportar. Claro, se tiver uma superpopulação, a Terra vai ficar escassa. E quando Carl Sagan diz que o planeta vai acabar, então não sabe que o planeta vai acabar. Tanto eu que sou cristão como na ciência. O Sol vai englobar o planeta, o fogo. Mas ele vai migrar para outro planeta. Isso a Bíblia fala também. Tá? Bom, seleção natural. Os indivíduos com variações, olha aqui. Essas variações são negativas, não positivas. A entropia é desorganização, é uma lei do universo. O universo tende à desorganização total. Eu vou chegar lá. Que lhes conferem uma vantagem na competição pelos recursos que têm maior probabilidade de sobreviver. E aí sempre entra para a probabilidade, ó, nunca com certeza, de produzir. Essas características vantajosas são, então, mais prováveis de serem passadas para a próxima geração. Prováveis não quer dizer que é certo. Então, vamos lá. Adaptação. Ao longo do tempo, esse processo de seleção natural pode levar à mudança nas características da população. Claro. Se você pisa muito com o pé esquerdo, teu pé esquerdo vai ficar grandão, teu direito vai ficar pequenininho. Até cachorro, quando acorda de manhã cedo, ele se estica todo. Se um ambiente muda, as características que são vantajosas também podem mudar, resultando em uma adaptação contínua das espécies ao seu ambiente. Isso aqui está na cara. A teoria de Charles Darwin foi baseada em suas observações. Observações temporais não mostram nada. E estudos durante a viagem a bordo do HMS Beagle, especialmente das Ilhas Galápagos. Ele notou que as espécies de animais... Então, estou lendo o que Darwin diz, tá? Como as espécies de tentilhões tinham variações que pareciam estar adaptadas a diferentes ambientes da ilha. Pareciam. Aí a palavra, cadê? Espécie, tem a palavra aqui... animais, né? Variações. Essas variações, esse delta aí, essa variação é sempre negativa, por causa da entropia. A entropia é uma lei do universo. O universo tende ao caos total, tá? A teoria da evolução por seleção natural foi inicialmente controversa e continua, mas foi amplamente aceita. Não, senhor. Pela comunidade científica, não, senhor. Existe a entropia, não pode derrubar a entropia. A lei da termodinâmica. Todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar. Eu vou falar mais na frente sobre a entropia. Você não tem como mudar a física. E ainda hoje é a base da biologia evolutiva moderna. Evolutiva? Involutiva, né? O ser humano está cada vez com menos estatura. A Irlanda, que tinha ser humano autismo, não é menos estatura, involutiva, né? Então, é o Sapiens e está englobando o Neandertal. Tá? Englobou já, né, o Neandertal. Tem vestígio só. Ela foi expandida e complementada com a descoberta da genética do DNA. Então, aqui, ó, o DNA ele sofre variação, mas uma variação negativa. O que forneceu um mecanismo para a hereditariedade das variações. Ó. Então, isso aqui é a teoria de Darwin, né? Então, vamos ver agora, aqui, o que diz a entropia do universo. Entropia do universo, o que comanda é a física. É a física. Quando você tem alta pressão atmosférica, calor. Quando você tem baixa pressão atmosférica, você tem o quê? Inverno. Quando você tem alta umidade e baixa temperatura, geada. Quando você tem baixa umidade e alta temperatura e baixa temperatura, neve. Então, quando você tem, eu vou repetir. Quando você tem alta umidade e baixa temperatura, geada. Quando você tem baixa umidade e baixa temperatura, neve, tá?
Então, olha aqui, ó, está sempre aumentando, sempre. Isso significa que, em algum momento, em um futuro distante, o nosso universo chegará a um estado de desordem total, de entropia máxima. Os cientistas chamam isso de morte térmica, porque nós ainda estamos nos 3 graus acima do zero absoluto, originários do Big Bang. Ainda temos 3 graus acima do zero absoluto, ou seja, menos 270,23 graus Celsius. Tá? Mas vai chegar na desordem total, ou seja, vai chegar aqui na morte térmica. Então, como é que tem teoria da evolução? Se as coisas estão tendendo à desordem. Pô, então tá furado. E a geração espontânea? Pode acontecer momentaneamente, mas acaba. Não fica, tem que ter uma coordenação. Tudo tem que ter uma coordenação. Todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar. Vamos para outra seção aqui, ó. Essa parte aqui que eu selecionei. A ideia da geração espontânea é uma ideia de que algumas formas de vida são geradas espontaneamente da matéria inanimada. Pode até acontecer, mas ela não fica. Ela não fica por causa disso aqui, ó, por causa da entropia. Está sempre aumentando. A desordem está sempre aumentando. Tá? Enfim. Então, tanto a geração espontânea quanto a teoria da evolução está furada, fisicamente falando. Fisicamente falando, está furado. Furado. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. E teologicamente falando, também está furado. Então, tanto fisicamente quanto teologicamente está furado, por causa de uma lei universal, a lei da termodinâmica, entropia termodinâmica do universo. Ó, tende a desordem. Então não existe evolução, evolução é involução. Nem geração espontânea. A probabilidade da geração espontânea é tendendo a zero. Tá certo? Então, a entropia derruba tanto a geração espontânea como derruba a teoria da evolução de Charles Darwin. Tá? Então, Charles Darwin deu uma grande furada. Vamos continuando aqui. Eu voltei para cá. Aqui. Jó. O pessoal fala que os dinossauros sumiram, né? Mas no livro de Jó aparece o Behemoth. O que é Behemoth? Behemoth, aqui, ó. Behemoth, tá aqui. Ó. Eram gigantes, tá? Eram criaturas gigantescas. Aqui. Behemoth ou Behemoth é uma criatura descrita na Bíblia, no livro de Jó 40, 15 e 24. Aqui está os dinossauros na Bíblia, ó. Sua descrição, e eu sou da área física, tá? Eu não sou da área eu tenho, eu não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão, respeitando todas as religiões, respeitando os agnósticos. Só estou dizendo que na Bíblia consta, tá? Ó, sua descrição é tradicionalmente associada a um monstro gigante, podendo ser retratado como um hipopótamo, apesar de alguns criacionistas o identificarem como um saurópode ou um touro gigante de 3 chifres, tá? Então, no livro de Jó, nós temos os dinossauros. Esse é um outro assunto que eu quero abordar neste vídeo. Veja o Behemoth. Jó 40, 15 e 24. Podem ler nas suas Bíblias. Que criei quando criei você e que come capim como boi. Que força ele tem nos lombos. Que vigor nos músculos do ventre. E olha só, o livro de Jó é o primeiro da Bíblia, tá? O primeiro livro a ser escrito foi Jó. A Bíblia não segue muito uma ordem cronológica. O primeiro livro a ser escrito na Bíblia é o livro de Jó. Pode perguntar a qualquer teólogo. Eu não sou teólogo. Ele enrijece a sua cauda como cedro, e os tendões das suas coxas são firmemente entrelaçados. Os seus ossos são canos de bronze, e os seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Olha aqui. No entanto,
seu Criador pode chegar a ele com a espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Ele se mantém calmo, mesmo que o Jordão atinja a sua boca. Poderá alguém, poderá alguém capturá-lo enquanto ele estiver olhando? Ou em uma armadilha enganchá-lo pelo nariz? Então tá aqui, ó. Os dinossauros no livro de Jó, que, diga-se de passagem, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Então, eu só quis mostrar para vocês que a entropia, o que é entropia? Entropia é termodinâmica do universo. O que é? De uma forma simples, a entropia do universo, ou seja, a desordem, está sempre aumentando. Sempre. Isso significa que, em algum momento, em um futuro distante, o nosso universo chegará a um estado de desordem total, de entropia máxima. Os cientistas chamam isso de morte térmica. Aí sim. Tá? Então não tem como, se as coisas estão. A entropia derruba a geração espontânea e a teoria da evolução de Charles Darwin. A entropia derruba isso. Tá? O que existe é seleção natural, mas seleção natural é claro, cara, que o camarada observou que um lado tem mais peixe que o outro, ele vai lá pescar onde tem mais peixe. Aí a questão de usar seleção natural é a esperteza, vamos dizer assim. Tá? Por exemplo, para de sobrevivência, isso aí é claro. Sobrevive nem sempre o mais forte, mas o mais esperto. Tá? A seleção natural é claro, isso aí está na cara. Tá? Enfim. Agora eu vou falar sobre um outro tema aqui, um outro assunto. A entropia derruba a geração espontânea e a entropia da termodinâmica derruba a geração espontânea e a teoria da evolução de Charles Darwin. Me desculpe, seu Charles Darwin, você não estudou física. Você não estudou física. A termodinâmica do universo, a entropia derruba. Bom, agora, peraí. Deixa eu ver outro assunto aqui. O outro assunto aqui é o seguinte. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui. Bom, tá aqui. Gente, isso aqui parece um circuito simples. Tá? Mas não é. Você com uma pequena pilha e um inversor. O que é o inversor? É o oposto do retificador. Tá? Então aqui você tem um inversor. O oposto do retificador. Por quê? Porque o transformador, aqui esse circuito se baseia na lei de Faraday e na lei de Lenz. O transformador não transforma corrente contínua, porque a força eletromotriz é constante de indutância derivada do fluxo pela derivada do tempo. E a lei de Lenz, tá? Que é a reação magnética. Aqui tem um inversor. O inversor é o oposto do retificador. Por que você tem a fonte? Como o transformador não transforma a corrente contínua, ele baixa a tensão, depois retifica. Tá? Enfim. É claro que existem computadores muito mais avançados agora. Tem o quântico, tem a mecânica quântica, tá? E essa questão a gravidade ainda não está comprovada. A gravidade ainda não está comprovada, tá certo? Então, enfim, eu quero falar, mas deixa eu terminar isso aqui primeiro. Então, aí aqui tem um diodo retificador, tá? Olha só, pula e passa de pilha para 600 volts. Pode botar uns capacitores, o disparo, essa bobina gera um campo. Esse campo interfere em qualquer telecomunicações. Eu trabalhei na guerra eletrônica do exército. Então, a guerra eletrônica é isso. Quando uma bomba nuclear estoura, ela gera um grande campo magnético. E esse campo magnético derruba qualquer sistema de telecomunicações. Por isso que os sistemas de telecomunicações
tem que estar muito bem blindado. Isso aqui, por exemplo, pode ser usado militarmente. Ele gera um campo magnético aqui enorme, que seria, se aumentar a potência aqui, vai gerar um campo magnético que pode derrubar qualquer sistema de comunicação. Então, é bom que os sistemas de comunicação estejam sempre bem blindados, o máximo possível, e aterrado nas suas extremidades. Tá certo? E eu quero tirar aqui, peraí, opa, tirar aqui, voltar para cá e voltar para aqui. Peraí, voltar para cá, tá? Bom, pessoal, você também tem levitações sonoras, tá? Uma onda sonora para cima, uma sonora para baixo e o objeto fica ali. Mas eu quero falar aqui rapidamente, eu tenho aqui, o pessoal confunde um pouco, o que é uma supernova e uma anã branca, tá? Por exemplo, estrelas elas vão perdendo a sua força nuclear e elas vão se contraindo, né? Então, força de expansão nuclear, fissão e fusão nuclear. Então, o que acontece? Estrelas de médio e pequeno porte, elas quando vão se contraindo, elas chamam de caroço, né? Então, elas se transformam numa anã branca. Tá? Agora, quando a estrela é muito grande, o que acontece? A estrela é muito grande, aí o que acontece? Ela vai perdendo a sua força, aí ela explode e se transforma numa supernova. Ou pode dar origem a um black hole. Tá? Mas eu tenho as minhas dúvidas se o centro das galáxias são black holes ou white holes. Eu não sei se é a entrada do buraco de minhoca ou a saída do buraco de minhoca. E o anel de Einstein está correto, tá, pessoal? E o espaço tridimensional curvo também está correto, tá? Então, assim, o Einstein fez muitas coisas corretas. Só que o Einstein, ele só tinha um detalhe, assim, uma observação. Ele pegava Fitzgerald, Lenz, Planck, Maxwell e montou um quebra-cabeça. Eu estou falando isso porque eu estudei relatividade com o professor alemão Alois Sinch na Universidade Católica de Petrópolis, Física 12. Então, ele montou um quebra-cabeças, mas a coisa que Einstein fez já era mais ou menos conhecida, tá? Porque se você for correndo, é claro que você aproveita mais o tempo. Tá? Então, mas ele botou isso na fórmula de Lorentz, tudo bem, calculou. O E igual a MC2, sem sombra de dúvida. E com todo respeito a Isaac Newton, foi Arquimedes, né, que começou com o cálculo diferencial, mas Isaac Newton do prosseguimento. Né? A Tesla deu grande contribuição ali com os motores, né? Não foi só com a Westinghouse, não foi só Edison, não, tá? Enfim. Deixa eu ver, eu esqueci. E a teoria da gravidade ainda não está formada, porque você tem a massa escura, tá certo? E essa fórmula de Newton, poxa, claro que o camarada não flutua, né? Porque vai perdendo a força, porque é inversamente proporcional à distância, ele vai indo para o lado que a Terra vai girando. Então o cara não flutua. Tem uma força tangencial lá, dá a impressão que o cara está flutuando lá, o astronauta. Não, ele está indo para o lado. Tá entendendo? Mas dá a impressão que ele está flutuando para o lado, mas ele está flutuando. Como a câmera acompanha, ele está flutuando. Mas em longas distâncias, como pode? Então não está explicado isso direito ainda, tá? E para terminar, eu quero falar sobre a estrela de nêutrons. Cara, a estrela de nêutrons é uma coisa espetacular. Tem um anel de Einstein, né? Mas tem a estrela de nêutrons, tá? E tem outros físicos tão bons quanto Einstein, tá? Estou procurando ser o mais neutro possível aqui, pô. Estrela de nêutrons. Então a estrela de nêutron é o que? Os elétrons se anulam com os prótons, fica só os nêutrons. Então essas são as estrelas de nêutron, tá? Muito obrigado nesse canal científico. Não estou falando de religião, futebol e política, só estou dizendo que a entropia da física termodinâmica derruba a geração espontânea e a teoria da evolução de Charles Darwin, tá?
A física derruba isso. Tá? Essa bobagem. A física derruba isso. Tudo bem que tem o túmulo do Charles Darwin lá na Inglaterra, mas desculpa, mas a física derruba isso. E eu estou aqui para discutir, discutir não, trocar ideia com qualquer centro de pesquisa que se a entropia não derruba a teoria da evolução de Charles Darwin e a geração espontânea. Tá? E Stephen Hawking, eu gosto de Stephen Hawking. Stephen Hawking era bom. Mas a questão é que Stephen Hawking usou uma coisa que não é muito explicada ainda, das radiações térmicas. Nós temos teoria, né? Nós temos 4 forças, né? Força forte, fraca, eletromagnética e a gravitacional, que está sendo muito explicado. Stephen Hawking usou equações térmicas de Stephen Boltzmann. E eu também usei. Eu vou mostrar a minha equação do universo, de um brasileiro. Tá? Vou mostrar agora, para terminar esse vídeo. A minha equação do universo. Que eu também usei. E se quiser não uso, a equação de Stephen Boltzmann. Num instante em micro, pico, nanosegundos do Big Bang. Tá? A minha equação do instante do Big Bang. Vou botar aqui em tela, minimizar. Ela está aqui. Aqui ela. No instante do Big Bang, o somatório do Laplaciano do campo E mais o Laplaciano do campo B é uma onda eletromagnética. Ah, mas o Laplaciano é igual a zero. Não, porque no instante do Big Bang a densidade era enorme. E não existe vácuo absoluto. Então você tem como calcular o Laplaciano do campo E, porque a densidade era enorme no instante do Big Bang. E mesmo com densidades menores, o Laplaciano do campo E só é igual a zero quando no vácuo absoluto. Mas não tem um vácuo absoluto, muito menos no instante do Big Bang. Então você tem o Laplaciano do campo E, e eu no meu vídeo passado eu discorro a respeito dessa equação aqui, tá? Laplaciano do campo E mais Laplaciano do campo B de uma a infinitas ondas. Então houve, no instante do Big Bang, onda eletromagnética para todos os lados, tá? Porque a densidade era altíssima, a quentura enorme, dividido pela a derivada do volume de uma esfera que dá a superfície. Isso vai dar joules por segundo watts, ou a equação de Stephen Boltzmann. Se Stephen Hawking pôde usar a constante de Boltzmann para as radiações gama dos black holes, eu também posso usar a equação de Stephen Boltzmann, ou não. Eu ponho em joules por segundo. Repara que, com o passar do tempo, o universo vai se esfriando. A energia em joules vai se esfriando. A energia é trabalho. Tá? Deixa eu minimizar aqui. Tá? Essa minha equação. Dedução da equação teórica no instante do Big Bang. Deduction of theoretical equation at the instant of the Big Bang by Lab theoretical research. Ok? Aqui. Homologado, inclusive. Tá? Enfim. Deixa eu voltar aqui para encerrar. E os dinossauros eu falei que aparecem no livro de Jó. O pessoal está falando, não, o dinossauro não aparece na Bíblia. E quando o Gênesis retrata, eu que sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos, isso é uma opinião subjetiva minha. Não estou falando de religião, futebol ou política. Em Gênesis, quando fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele não dá data, não. Não dá data, não. Entre um versículo e outro, aí tem. E para mim, o homem na Terra tem muito mais que 40 milhões de anos. O universo, para mim, tem muito mais que. O universo tem ordem de 13,8 bilhões de anos. Né? 3,8. O universo está na ordem de 13,8
Se não me falha a memória, 3,8 milhões de anos. Tá? Bom, depois eu vou checar isso melhor. Mas existe uma estrela, deixa eu falar, Matusalém, tá? Que Matusalém tem um tempo maior que o tempo do universo. Como pode uma estrela ter maior que o tempo do universo? Eu sei como pode. Einstein explicou isso. Próxima à velocidade da luz pela equação de Lorentz, que m0 sobre a raiz de 1 menos c0 sobre c, entre parênteses ao quadrado, igual a massa de lata, próximo à velocidade da luz, futuro, acima da velocidade da luz, passado a aceleração negativa. Para mim, no instante do Big Bang, que alguma coisa causou, porque eu não acredito nesse negócio que vai e volta, não tem como puxar de volta, não tem como. Não tem, vai perdendo a capacidade gravitacional. Então, o assunto é meio complexo, tá, pessoal? Deixa eu me sintonizar aqui. Então, a Matusalém tem um tempo. Por quê? Porque ela foi para o passado, ela ultrapassou a velocidade da luz. Quando ela ultrapassou a velocidade da luz, passada a aceleração negativa, pela teoria da relatividade que eu estudei. Agora, o fóton, o tempo na velocidade da luz não passa. Então, o fóton aqui, ele é aqui, é instantâneo. Tá? E o fóton tem uma massa relativística. Quando ele está parado, ele tem momento e energia. Quando ele está em movimento, não. Então, o fóton... Então, eu admiro lá o seu Elon Musk, mas ele com foguete, ele não vai a lugar nenhum por causa da inércia. Tem que ter um outro meio de transporte. Tá? Tem que ser um negócio, tem que quase que ser uma mecânica quântica, um entrelaçamento quântico. Tem que ter um outro meio de transporte. Como nos filmes do Spock, né? Spock. Aí, o hiperespaço, aí tudo bem, tem que ter outro meio. Tem que ir numa outra dimensão. Porque se for pela inércia, o foguete não vai a lugar nenhum. Lugar nenhum. A não ser que o camarada vire um fóton. Aí ele vai. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos nesse canal científico. Amém? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Nesse canal científico, no qual eu, subjetivamente, creio em Jesus Cristo. E respeito quem não crê. Tudo bem. Tá? Cada um tem a sua crença. Então, deixa eu mostrar um dinossauro aqui para vocês. Ele está no livro de Jó. Tá? Aqui, tela. Tá? Ó. Ele existiu sim, tá na Bíblia sim, tá no livro de Jó. Eu vou mostrar lá o livro de Jó, peraí. Vou mostrar o livro de Jó. Peraí. Acho que ele veio pra cá. Pá. Esse aqui já foi, pá. Esse aqui já foi, pá. Pá. Aqui sou eu, deixa eu voltar. Pá, deixa eu pegar o livro de Jó. Pá. Pá. Aqui no livro de Jó. Ó. Jó 40, 15, 24. Behemoth. Dinossauro. No livro de Jó. Aqui.
O que significa Behemoth? Sua descrição é tradicionalmente associada a um monstro gigante, podendo ser retratado como um hipopótamo, apesar de alguns criacionistas o identificam como o saurópode ou um touro gigante de 3 chifres. Tá certo? Então, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia e consta os dinossauros chegando. Ah, o dinossauro não consta na Bíblia? Consta sim. Vai estudar. Mas, enfim. Esse canal é científico. Eu não estou falando de religião, futebol e política. Só dizendo o seguinte, que a lei da entropia termodinâmica derruba a geração espontânea e a teoria de evolução de Charles Darwin. Então, me desculpe, Charles Darwin. Me diz que vocês não estão furados. Me desculpe, eu estou aberto a qualquer centro de pesquisa, também para discutir minha equação do Big Bang. E me desculpe, sou Stephen Hawking, porque se ele pôde usar a equação de Stephen Boltzmann, eu também posso usar, e se quiser, nem uso a equação de Stephen Boltzmann. Porque na minha equação, eu não precisei usar a equação de Stephen Boltzmann. Tá? A equação do brasileiro só precisou usar joules por segundo, que é o Watts, energia térmica. Tá certo? Ok? Aqui. Tá homologado. Tá? Câmera. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol e política, só digo que a geração espontânea, pela entropia termodinâmica de Charles Darwin, está furado. Ou seja, seu Charles Darwin estava errado. Porque ele não conhecia a física. Porque a física, a termodinâmica da física, ou seja, a entropia, todo sistema, deixar sua própria sorte, tenta se desorganizar. Então, a geração espontânea, a entropia, derruba a geração espontânea de Charles Darwin. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol e política, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permita, vou desligar essa câmera. Boa noite.